Peço que você abra comigo a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Lá no Novo Testamento, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas. Tem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Até o versículo 5 é a saudação dele aqui. Eu vou ler a saudação, depois eu vou entrar na leitura. Tem alguns versículos que nós vamos pular aí, eu vou falando para os irmãos. Então começa assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Naquela época, o apóstolo Paulo já falou, ó, no versículo 4, na saudação dele, ó, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Será que se ele conhecesse o sistema de hoje, o que será que ele pensaria, não? Se naquela época lá, ele já estava falando do sistema mundial, imagina hoje, com todo o recurso que tem, com toda a tecnologia que tem. Que eu conversando com os irmãos esses dias aí, eu até falei assim que hoje, no meu entendimento, eu acredito que hoje as coisas estejam pior do que na época de Sodoma e Gomorra. Porque naquela época, a coisa acontecia só lá, era coisa isolada, era grupos isolados. Hoje em dia, a coisa está de perna para o alto aí, que a gente vê coisas absurdas acontecendo em todo lugar, toda hora, plena luz do dia, né? Então, eu acredito que hoje, a situação que nós estamos vendo hoje, que a gente participa aqui, é pior do que naquela época. Então, imagina se o apóstolo Paulo estivesse por aqui hoje em dia, desse uma passeada lá por São Paulo, pelos shoppings, o que ele não ia ver? Não. O que a gente vê na televisão, nos noticiários, é coisa de cair o queixo, né? Então, mas lá naquela época ele já estava falando, ó, do sistema mundial. Então, acontecia naquela época, está acontecendo hoje, vai acontecer, e a tendência é sempre piorar. A tendência é piorar. Eu tenho certeza que nós já estamos inseridos nos acontecimentos do final dos tempos. Pelo que a gente tem visto nos noticiários aí, tem muita coisa acontecendo. Então a gente não sabe o dia e a hora, né? Mas eu acho que nós estamos inseridos já. Acho não, novamente, eu falei eu acho, não tem que achar. Eu tenho certeza. Pelo estudo que eu faço, pelo que eu tenho visto, nós já estamos inseridos nesses acontecimentos. Então é tempo da gente acender o alerta aí, a gente vigiar, a gente olhar ao nosso redor, né? Para baixo do nosso próprio nariz, examinar a nossa vida, como que tá a nossa comunhão com Deus, como que a gente tem levado Deus na nossa vida, porque o tempo está se abreviando. Parece que foi ontem que os irmãos estavam sentados aqui, ó, já é domingo de novo. A gente começa a trabalhar segunda de manhã, de repente é a hora do almoço, quando vê já está falando que é quarta-feira. De repente já fala, não, amanhã já é pré-sexta. Hoje em dia o pessoal nem fala quinta, é pré-sexta. Tá passando assim, ó, né? Ou será que é só eu que estou vendo? Os dias estão se abreviando. É bíblico. Então,
Orai e vigiai, porque a gente não sabe que dia, que hora vem o Filho do Homem. Amém? Então vamos entrar na leitura aqui agora. Olha no versículo 6 como que o apóstolo Paulo começa falando com o povo aqui, ó. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Por que ele estava falando isso daqui? O que estava acontecendo aqui? Paulo chegou nesse lugar, pregou para esse povo. Com o passar do tempo agora, o povo estava se esfriando, o povo estava se desviando do evangelho verdadeiro que Paulo ensinou para eles. Por quê? Tem algumas pessoas ali que estavam colocando na cabeça daquelas pessoas que eles precisavam praticar a circuncisão novamente. Que eles só seriam crentes, só seriam cristãos de verdade, se eles forem circuncidados. E algumas outras coisas da lei que eles estavam querendo trazer de volta. Por quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, amém? O que era a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros da lei de Moisés, o Pentateuco. Penta, de 5. Lá está toda a lei que o povo devia seguir. Quando Jesus veio, ele não veio para abolir a lei, ele veio para que ela se cumprisse. Só que agora já não precisava mais fazer sacrifício de animais, já não precisava mais da circuncisão. Então tinha um monte de coisa da lei que ficou para trás, que essas pessoas agora estavam querendo introduzir novamente para o povo. E quando essa notícia chegou para o Paulo, então ele escreveu a carta para eles. Mandou a carta lá, ó. Aí ele começa no versículo 6 dessa forma, ó. Eu estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E hoje, que evangelho seria esse? Hoje é o evangelho que pode tudo, né? Hoje, o que o pessoal aí... Não vou citar nome nenhum de ministério nenhum e de pessoa nenhuma, mas o que está acontecendo nos ministérios que a gente conhece aí fora? Está sendo pregado exatamente o que está aqui? Tem o momento da palavra? Tem. Mas está se colocando no meio da palavra um monte de coisa, está se misturando um monte de coisa, um monte de doutrina. Tem ministérios por aí que existe o doutrinário, que é quase outra Bíblia. Então, tem um monte de coisa que foi imposta para a pessoa fazer, que se ela não fizer, aí alguém lá na frente pega o microfone e já começa a bater naquela pessoa lá. Não cita o nome, mas de lá de cima bate na pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquele outro. É a mesma coisa que acontece hoje que estava acontecendo aqui. Essas coisas que eles estavam querendo trazer para o meio cristão agora, para o evangelho, é coisa da lei, coisa que ficou lá atrás. Para nós hoje, é coisas que faziam parte da nossa vida, que quando nós nos convertemos, ficou para trás. Aonde que a Bíblia fala que Deus lançou? No mar do esquecimento. E vira e mexe, a gente vai lá com a varinha pescar alguma coisa e quer trazer, né? A gente tem que hoje fazer o quê? Ficar aqui dentro, aqui. O que eu fazia antes de me converter, ficou lá atrás. Só serve para testemunho. Só serve para mim falar, olha, eu fui uma pessoa assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ia em tal lugar. Mas Deus me resgatou, me limpou, me transformou e hoje eu sou a pessoa que os irmãos conhecem. Eu não posso pegar nada que ficou lá atrás e trazer para hoje. Não, vou pegar um costume que eu tinha lá atrás antes de me converter e hoje eu vou introduzir ele aqui na igreja Recomeçar, que eu estou tomando conta, pela misericórdia de Deus. Não é para mim fazer isso, jamais.
Eu não posso pegar nada que eu deixei para trás depois que eu me converti, que foi arrancado de mim, e trazer de novo na minha vida e passar para os irmãos. Jamais. Eu tenho que passar para os irmãos hoje o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Só. Sem propósito, sem campanha, sem isso, sem aquilo, e um monte de coisa aí. Amém? O que esse povo estava fazendo? Trazendo de volta, principalmente a circuncisão. Então, eles batiam em cima de que a pessoa tinha que ser circuncidada. Era um corte lá que eles faziam, como se fosse uma operação de fimose que se faz nos meninos hoje em dia. Então, eles estavam querendo introduzir isso daí novamente. E algumas outras coisas também, alguns outros costumes. Quando Paulo ficou sabendo, então ele escreveu a carta aos Gálatas, que aqui está dividida em alguns capítulos, mas eu vou chegar aqui na leitura com os irmãos hoje até lá no capítulo 5, pulando algumas partes aí, só para a gente entender, ó. Então, como eu estava falando hoje, né? Hoje em dia, pode isso, pode aquilo, pode aquele outro. Não, Deus entende, Deus conhece meu coração, não tem nada a ver. Então, cuidado com isso. Sempre que você for fazer alguma coisa que não tem certeza, vai buscar na palavra. Não fica no seu achismo. A gente não pode achar, a gente tem que ver aqui dentro. Aqui tem de resposta para tudo. Amém? Versículo 7. Que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. 10. Porventura procuro eu agora o louvor de homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. 11. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando, então, foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois tornei a Damasco. Então, Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Jesus revelou para ele o que era para ele fazer, qual que era a vontade de Deus para ele. O que ele fez? Imediatamente ele foi fazer. Aqui está falando, ó, que ele mesmo disse que ele não foi tomar orientação com homem algum. Tem uma tradução que fala assim: não me aconselhei com carne nem sangue. Então ele não foi falar com ninguém, ele foi fazer a vontade de Deus. E ele não estava procurando agradar homem, ele não estava procurando aplauso de ninguém. Da mesma maneira que na minha humilde posição, eu não estou buscando aplauso de ninguém, eu não estou buscando agradar ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho para os irmãos, para ensinar. Eu falei semana passada, qual que é a minha posição aqui? É ensinar, é pegar, me consagrar, Deus revela a palavra, eu trago para os irmãos. Independente da forma que Deus me der, eu vou entregar para os irmãos. Talvez alguém vai ficar chateado, por quê? De repente vai pensar assim, o irmão tá... Então, quando acontecer isso, fala com Deus. Fala para Deus, ó, abençoa o irmão lá. Porque eu vou chegar aqui na frente e eu vou entregar o recado de Deus para os irmãos da maneira que ele me der.
Eu não posso pensar assim, ó, mas se eu falar desse jeito, aí eu vou chatear o Alex. Se eu falar desse jeito, aí eu vou chatear a Silvia. Não, eu vou chegar aqui, no momento que eu estou ministrando a palavra, eu vou entregar da maneira que Deus deu, independente da maneira que vai chegar ao seu ouvido. E ai de mim se eu não fizer. Amém? Assim como Paulo fazia. Paulo recebia de Deus, ia lá e fazia. Ele não estava se importando com o que as pessoas iam pensar. Ele não estava se importando, se eu falar assim, vai desagradar fulano, vai desagradar ciclano. Deus faz dessa forma, a palavra dele é para nos chacoalhar. E às vezes dói, né? Deus às vezes bate na gente com a palavra. Assim como quantas vezes que eu lá no meu cantinho de estudo lá, eu não apanhei ali sentado. Na igreja, quando eu congregava, quando eu era obreiro lá na igreja, lá em Pederneiras, lá em Lençóis Paulista. Quantas vezes que Deus não... de lá de cima do altar não me alcançava com a ponta do rei lá. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus fez da maneira que Ele queria, para que hoje Ele me colocasse aqui nessa posição. E é assim que Ele me mostrou que eu tenho que fazer. Eu não posso pensar em momento nenhum, mas se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu falar desse jeito, eu vou desagradar alguém. Não é para isso que Deus me chamou. Aí ele foi falando aqui para os irmãos na carta, né? Ó. Até que chegou o ponto que ele expôs, para quem estava lendo a carta ali, a maneira que ele era quando ele era lá do judaísmo, quando ele estava lá perseguindo a igreja de Cristo. Ele relembrou tudo isso. Vocês não lembram como que eu era? Olha, ele diz aqui, ó. Pois já ouvistes como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Ele ia, ele prendia, e ele mandava açoitar, ele mandava matar, ele mandava apedrejar. Olha, no judaísmo eu superava a maioria dos jovens da minha idade. Ele era doutor na lei. Paulo era doutor. Então, ele foi lá na escola e depois ele fez o doutorado ainda. Então, ele conhecia o Pentateuco, a lei de Moisés, de cabeça, como a palma da mão dele, de trás para frente. E agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando foi por seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia, depois que retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então aqui, ó. Se alguém te perguntar um dia, vai lá a carta aos Gálatas, ó. Pelo menos o Paulo falou aqui de um, ó. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Versículo 22. E até então, não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Vai lá no versículo 11 agora do capítulo seguinte, do capítulo 2. Então, o Paulo, ele estava decepcionado com o comportamento das pessoas, né? Como nós vimos no começo. Escreveu a carta e agora, olha o ponto que ele chegou, no versículo 11. Então, o Paulo, quando ele era lá do judaísmo, ele era zeloso. Depois que ele se converteu, depois que Deus chamou ele ali para dar continuidade à obra, ele continuou zeloso. Ele continuou fazendo a obra com excelência. Então, ele não permitiu, ele chamou a atenção aqui, não permitiu que aqueles costumes voltassem novamente, chamou a atenção ali com firmeza, né? E olha outro caso aqui, no versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia,
eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Olha o Pedrão, ó, que conviveu com Jesus ali, foi ensinado pessoalmente por Jesus, e o Paulo não conviveu com Jesus quando ele estava aqui na terra. Paulo teve encontro com ele lá no caminho de Damasco, ele não conviveu com Jesus pessoalmente ali. Olha o Pedro. Porque antes que chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então ele estava receoso, com medo daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas que defendiam que as pessoas tinham que ser circuncidadas para seguir a Cristo. Então Pedro estava ali junto, até que ele estava sozinho ali, ele estava se sentando, fazendo as refeições dele junto com o pessoal ali. Quando chegou os outros irmãos lá que vieram para ensinar ali da parte do Tiago, que Tiago enviou, então o que ele fez? Quando chegaram os outros ali, ele começou a se afastar. Ó, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor ou por medo, aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Olha o que ele falou para Pedro, ó. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Então, quando ele percebeu que o Pedro estava tendo essa atitude, ele foi lá e chamou a atenção do Pedro no meio de todo mundo. É isso que Deus faz com nós. Não é eu que faço, é Deus, através da palavra. Se Deus perceber que a gente está titubeando no caminho, está querendo trazer coisas de novo para a nossa vida que já não faz parte mais, que a gente está saindo fora do caminho, está se esfriando ali, Deus vai fazer isso. Como? Através da palavra. Ele não vai falar para mim, vai lá e pega aquela e põe no canto lá. Não. Deus dá a palavra e ele vem e te confronta com a palavra. Assim como o Paulo fez com Pedro. Tem muita gente por aí que interpreta isso dessa forma. Então tem que chegar aqui na frente e tem que chamar a atenção do fulano na frente de todo mundo. Infelizmente tem esse tipo de interpretação por aí, que eu já passei por isso. De eu estar no meio da igreja cheia e o homem de Deus que estava lá em cima chamar a minha atenção no meio de todo mundo, baseado nesse texto aqui. É assim que se faz? Não. Desde quando eu posso usar a minha posição para envergonhar alguém no meio de todo mundo? Eu tenho que chegar aqui, qual que é a minha função? Eu acabei de falar, é ensinar. Eu chego aqui, eu ensino, eu entrego a palavra, explico da melhor maneira possível, eu busco o entendimento, eu busco informação para mim não falar nada de errado. Eu venho aqui e explico para os irmãos, Mas é a minha função depois apontar o dedo? Vamos dizer que Deus dá a palavra e alguém aqui não é para fazer tal coisa. Aí o irmão vai lá e faz. Aí no próximo culto eu pego o irmão. É para mim fazer isso? Jamais. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém aqui, para exigir, falar você faz, você não faz, deve ou não deve? A minha função é ensinar. A função de todo homem de Deus, todo pastor que se preze, que está em cima do púlpito ali, é ensinar. Não é função dele envergonhar ninguém, não é função dele pegar nada da vida da pessoa, levar para cima do altar, lançar em público, não é a função dele. A função dele é ensinar a palavra. Ele entregou o recado de Deus, explicou, muito bem explicado, está muito bem entendido? Tá. Se os irmãos não fizerem, o que eu posso fazer? Explicar de novo. Eu não posso chamar atenção, não posso fazer nada a não ser ensinar. Os irmãos vão praticar se quiserem. Amém? Só que se eu não explicar, então aí eu vou pagar o preço, Eu sei que eu tenho que falar, eu venho aqui, não falo. Acontece algo de errado, Deus vai cobrar da minha mão, porque era para você ter falado, você não falou. Agora, a partir do momento que eu falo e o irmão não acata aquilo,
como uma direção de Deus e não pratica, e acontece algo de estranho aí que não era para acontecer, não vai ser cobrado da minha mão, porque eu fiz a minha parte. Amém? Então, por isso que eu sempre falo, irmão, Deus falou com você, coloca em prática. Quando? A partir de agora. Por quê? Depois, primeiro que não vai ser cobrado da minha mão, é entre você e Deus, né? Segundo, como eu sempre repito também, tem coisa que já era para estar acontecendo na sua vida, coisa que já era para ter mudado e não muda, por quê? Porque não está colocando em prática. Capítulo 3, agora versículo 1. Olha como que ele começa o capítulo 3 aqui da carta. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Então a carta aos Gálatas foi uma carta ali de chamar atenção, de puxar a orelha. Ele foi com palavras duras. Se você pegar e ler os capítulos inteiros por completo, você vai ver que Paulo foi duro com aquele povo. Por quê? Ele já tinha ido lá pessoalmente. Ele tinha ensinado. Depois eles começaram a dar ouvidos para as pessoas. Eles tiraram o foco do evangelho que foi ensinado, começaram a dar ouvidos para pessoas. Então ele começa, ó. Insensatos, quem vos enfeitiçou? Aí ele fala, né? Ó, quero tão somente que me respondas. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Ou seja, vocês começaram, ele estava dizendo assim, ó, vocês começaram tão bem, vocês receberam o Evangelho, receberam o Espírito Santo, agora vocês estão querendo voltar atrás, voltar às práticas antigas, às práticas da lei, que é, trazendo para nós hoje, nós começamos tão bem, Deus foi lá, nos resgatou, nos tirou, como a Bíblia diz, de um charco de lodo. Veio lá, nos lavou, nos limpou, colocou vestes novas, brancas, nos tornou alvo como a neve. Com o passar do tempo, a gente vai se esfriando e vai querendo trazer as coisas de volta, né, de lá de trás. E vai começando a trabalhar dessa forma, né? Deixar as coisas do passado, de que já não faz parte da nossa vida, começar a voltar na nossa mente, a voltar na nossa vida. Talvez a gente comece a pensar em praticar alguma coisa que a gente praticava lá atrás. Olha, ele está dizendo, ó, estáis tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Ou seja, voltando atrás. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Olha como que Paulo está falando aqui. Eu estou usando essa tradução aqui hoje, que ela ficou um pouco mais clara para me ministrar para os irmãos. Mas na Almeida, revista e corrigida que eu tenho lá, soa até um pouco mais pesado. Só que ele usa umas palavras um pouco mais, que talvez fica mais difícil para entender. Então eu trouxe essa tradução aqui. A King James, ó. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Tudo que você passou, tudo que você sofreu foi inútil. Você esqueceu já tudo o que aconteceu? Tudo que você sofreu, tudo que você passou? Assim é que isso foi por nada, né? Ele estaria falando assim, ó. Talvez tudo que você passou, tudo que você sofreu, foi por nada. Para estar hoje querendo voltar atrás, querer trazer as coisas da antiga pessoa, da velha criatura, para a sua vida novamente. Para nós é isso.
Aquilo que já foi arrancado, que foi lançado no mar do esquecimento. Às vezes a gente começa a pensar, mas quando eu fazia tal coisa, parece que ia melhor. Quando eu fazia tal coisa, tinha tal costume, fazia isso, fazia aquilo, parece que as coisas na minha vida iam melhor do que agora. O que está acontecendo? Acho que eu vou voltar a fazer aquilo de novo. Porque não tem problema, né? Deus entende, Deus conhece o meu coração, né? E Ele vai saber que eu estou fazendo isso que é para melhor. Não, Deus não entende. Deus conhece seu coração e Ele está falando que não é para fazer. É para seguir para frente. Não é para voltar atrás, é para seguir em frente. Versículo 11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Vai lá agora no capítulo 4, versículo 8. Então, ó, ele deixou claro aqui, ó. Ninguém é capaz de ser justificado pela lei. O justo viverá pela fé. Amém? Quem que é o justo que ele está dizendo aqui? Somos nós. E aí, Hebreus 10, 38... diz assim, ó, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Guarda isso no seu coração. E aí ele fala, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Jesus foi pregado na cruz lá, né, eu sempre falo que foi no nosso lugar, a cruz era para nós, tudo que ele passou era para nós. Mas Deus olhou e pagou o preço. Quem paga um preço tão alto por algo que não tem valor? Ninguém. Então, nós temos um alto valor para Deus, porque Ele mandou Jesus Cristo para pagar o preço que eu, que você, que a sua esposa, seu marido era para pagar. Seu familiar. Amém? Ele se tornou maldição no nosso lugar. Ó. E para quê? Para nos redimir da maldição da lei, para nos libertar de tudo aquilo que... Lá atrás, só para os irmãos terem uma ideia, lá na lei era olho por olho, dente por dente. Então alguém chegava na minha casa, roubava alguma coisa, eu tinha o direito de ir lá fazer a mesma coisa na casa do outro. Né? Se alguém chegasse na minha casa, matasse um ente querido meu, eu sabia quem era, capturava ele, trazia na praça pública ali, eu tinha o direito de fazer com aquela pessoa, mesmo que ele fez com o meu familiar. Era olho por olho, dente por dente. Se alguém entrasse numa casa de um familiar meu, estuprasse alguma pessoa da minha família, eu tinha o direito de fazer com uma pessoa da família dele o mesmo que ele tinha feito. E eu podia fazer isso em praça pública, aos olhos de todo mundo. Então, era olho por olho, dente por dente. Só isso, eu vou exemplificar só isso daí. Mas lá, se a gente for ver a lei, se a gente estudar a fundo a lei de Moisés, tinha um monte de coisa para se seguir ali. E o que o povo estava fazendo? Né? Os sacerdotes, eles imputavam ao povo tanta coisa para eles fazerem da lei, que era absurdamente quase impossível de fazer. Só que eles obrigavam o povo a fazer e eles mesmos não faziam. Por isso que Jesus falou para eles, hipócritas, vocês comem um mosquito e arrodam um camelo, porque eles imputavam tudo aquilo para o povo. Se não fizesse era penalizado, mas eles mesmos não faziam. Tudo. Era quase que impossível fazer tudo. Lá no versículo 8, agora capítulo 4. Ó. No passado, presta atenção nisso aqui, ó.
No passado, quando não conhecias a Deus, eres escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então, quando a gente não conhecia Deus, a gente era escravo da religião, né? A gente era escravo de doutrina, a gente era escravo até de pessoas. E mesmo depois de se converter, dependendo da igreja que vai frequentar, a gente se torna escravo da igreja, escravo da doutrina da igreja, escravo do pastor da igreja. Por quê? A gente é ensinado mais ou menos e eles falam, ó, é aquele jeito assim, faça o que eu digo, que está certo. E aí muita gente deixa de estudar a palavra e deixa para abrir a Bíblia só quando está na igreja. Aí abre lá e ouve uns absurdos em cima do altar, às vezes, e aquilo vira lei para ela. Não, eu ouvi, fulano falou, é aquilo que está certo. Ele não vai procurar saber. E aí passa a vida dentro de um ministério com a Bíblia na mão, e se Jesus voltar, vai para o inferno. Não vai ser salvo. Então, ó, no passado, então aqui ele usou para chamar a atenção daquele povo. Ó, no passado, quando não conhecias a Deus, eres escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, os quais de novo desejais servir? Por que Deus trouxe essa mensagem? À toa? Só para mim falar sobre a carta aos Gálatas? Pense aí, enquanto eu estou ministrando, vai pensando no que você tem falado com Deus esses dias, no seu comportamento, em tudo que você tem feito com relação a Deus e a obra de Deus, ao que Deus fez na sua vida esses dias aí. Eu vou ler de novo, ó. No passado, quando não conheceis a Deus, eres escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder ou voltar atrás a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guarda isso no seu coração aí. Pensa nesses dois versículos aí. Versículo 14. E não desprezastes e nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, aonde está aquele vosso júbilo ou aquela alegria? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos e oferecê-los a mim. Por que ele falou isso aqui? Na primeira vez, quando ele foi pessoalmente lá na Galácia pregar, ele estava enfermo de um problema nos olhos. Então as pessoas, ele está dizendo aqui, ó, se fosse possível, as pessoas arrancavam o olho e davam para ele. Eles receberam Paulo lá com uma alegria tão grande, como se fosse o próprio Cristo. Então a palavra entrou no coração deles, eles começaram a mudar de vida. Com o passar do tempo, Paulo não estava lá, começou a entrar doutrina estranha, né? Eles ficaram com medo daquele grupo ali que estava querendo instituir a circuncisão novamente. E estavam se esfriando, estavam começando a praticar coisas do passado. Então, cuidado, né? Presta atenção no seu proceder, na sua vida, como que você tem levado a presença de Deus na sua vida, para não agir dessa forma. Ó, 16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções. Agora ele estava falando daquele grupo lá. Mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles.
Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Cuidado, porque esse grupo de pessoas aí, eles estão fazendo de tudo para isolar vocês, né? Ó, para que vocês sejam constrangidos a demonstrar o vosso cuidado com eles. Ou seja, eles estavam fazendo de uma forma que o povo ficasse preso a eles. Não, o Paulo veio aqui e falou, mas quem está certo é eles. Então a gente tem que reverenciar eles. Que é exatamente o que eu estava falando. Se passa hoje em alguns ministérios aí. Tem pregador, tem pastor, tem obreiro, tem presbítero que faz isso aqui. Vai lá e ensina para o povo a tal doutrina e prende o povo naquilo ali. Para quê? Para que o povo seja reverente a ele, não a Deus. A pessoa tem mais medo de não obedecer uma doutrina que foi ensinada na igreja, né? Obedece mais a doutrina do que a Deus. Então, peca na palavra, mas na doutrina não. Na doutrina eu não posso, na doutrina da minha igreja, eu não posso sair uma linha fora, mas na palavra pode, porque Deus entende, Deus conhece o meu coração. É isso que está acontecendo. Infelizmente, hoje em dia, em alguns ministérios aí fora. Acontecia lá, continua acontecendo, está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente vai continuar acontecendo. 18. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Então ele estava irado, ele estava falando que ele está atônito, ele não acreditava, ele estava assim, sabe? Ele não acreditava no que estava acontecendo. Então ele fala, eu queria estar presente para mudar esse meu discurso, mas meu discurso hoje tem que ser duro. Por quê? Vocês perderam o foco, vocês saíram do caminho. Vocês estão querendo voltar a praticar as coisas da lei. Não foi para isso que Deus chamou vocês. E isso é para nós hoje. Então, cuidado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Com o passar do tempo, para a gente se esfriar e começar a fazer as coisas que fazia antes de se converter. Não foi para isso. Ó, 21. Dize-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, e o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguraram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que daquela que tem marido. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, semelhante a Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que vos revela as Escrituras, manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele fez toda a comparação com Abraão, Isaac e Jacó aqui, com a Agar, com a esposa dele, dos acontecimentos, para quê? Para mostrar para o povo lá, ó, vocês são filhos da promessa. Vocês não podem se colocar novamente debaixo do jugo da servidão. Vocês não podem voltar a praticar as coisas que praticavam no passado. Amém? Então, como eu sempre peço para Deus, para Deus fazer que eu seja claro e objetivo.
Eu não sei o que se passa na vida dos irmãos, mas Deus sabe, a obra é dele, a palavra é dele, o rebanho é dele. Amém? Eu também faço parte do rebanho dele, junto com os irmãos. Como que Deus tratou com você? Eu não sei. Mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração e Ele quer que você se coloque no lugar que Ele te colocou. O que a Bíblia diz? Levantando-se contra vós o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Então, Deus não quer que você deixe o seu lugar. Deus não quer que você jogue a toalha. Deus não quer que você volte atrás. Deus não quer que você lance tudo fora. Deus não quer que você chute o balde. Deus não quer que você chute o pau da barraca. Deus não quer que você volte atrás. Ele te limpou, Ele te resgatou, Ele te fez uma nova criatura. É para andar para frente. Amém? E que Deus fale mais no seu coração. Feche os olhos, fale com Deus nesse momento. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que chorar, chore. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor deu a palavra, e eu pedi que eu seja claro e objetivo. Eu creio, meu Deus, que eu fui claro e objetivo. Eu falei de uma forma aqui, usando palavras simples. E, meu Deus, se alguém aqui não entendeu aquilo que o Senhor tem para revelar, especialmente para essa pessoa, faz isso hoje, Senhor, no momento que ela for orar. Senhor, no momento que ela entrar no quarto, for fazer a oração dela antes de dormir, revela para ela aquilo que o Senhor tem preparado só para ela, aquilo que o Senhor não vai colocar na boca de ninguém, que é entre o Senhor e ela. Eu sei, meu Deus, tem pessoas aqui que tem, meu Deus, se esfriado, não tem orado como convém, não tem buscado a Tua presença como convém, mas o Senhor nos trouxe a palavra nessa noite. O Senhor trouxe, meu Deus, os irmãos aqui para ouvir a mensagem, porque o Senhor nos ama. A Tua palavra diz que o Senhor só repreende o filho que ama. Então foi por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra de repreensão, de alerta, para que a gente abra os olhos, para que a gente volte a praticar as primeiras obras. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, continua, Senhor, conosco, continua abençoando, continua nos dirigindo, nos capacitando para essa grande obra que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos?